O fato deste casal ter transado naquele dia é acaso. O fato de ser aquele espermatozoide que ganhou a corrida e aquele óvulo que estava na fila é acaso. Eu diria que a ciência, ela é a tentativa mais bem-sucedida que a gente teve até hoje de controlar a contingência em alguma medida. Você acha que o acaso ou a contingência, como vocês, filósofos, preferem chamar, é um imprevisto, não é? É aquilo sobre o qual a gente não tem controle. E a gente pode também chamar de sorte ou chamar de azar. Você acha que a gente, nós humanos, lidamos bem com o acaso ou a contingência? Não, normalmente não. Fora algumas afirmações poéticas, né? Que se você, de repente, viver leve, o acaso te protege, como eu vi alguém cantar. Tem uma música. Essa música eu não conhecia, então eu vi recentemente. Então, fora essas situações, ou quando alguém acerta na loteria, na cena, são coisas raras, né? Normalmente não. A gente tem, normalmente, a maior parte do tempo, medo da contingência, da fortuna, como se falava no século XVI, XVII. Hoje se fala um pouco também, como sinônimo disso tudo. Mas você tem razão. Na filosofia, a gente gosta de falar contingência. É uma palavra mais chique. Mas significa tudo isso aí, a mesma coisa. Quer dizer, a gente não tem controle. Inclusive, a contingência, no seu sentido mais filosófico, ninguém tem controle. Então, às vezes é bom ter alguém em controle, mas que não seja lá tão bom, mas com quem você possa negociar, do que a mais cega contingência, como falavam os gregos. E quando o acaso por acaso nos beneficia, ele é chamado de sorte. Quando o acaso nos prejudica, é chamado de azar, é isso? Mas do ponto de vista do conceito da contingência, como aquela expressão, a fortuna sorrir para você, às vezes a contingência pode sorrir para você, mas ela é cega, né? Essa é a ideia. Contingência cega é quase uma redundância, porque como a contingência não é uma entidade, certo? Não há intencionalidade, como se diz em filosofia, a contingência não visa lhe prejudicar ou lhe ajudar. Ela não visa nada. Ela é um movimento repetitivo, desorganizado, sem nenhuma orientação e que vai arrastando tudo nesse processo. Agora, existem formas de contingências que o ser humano sente, que às vezes você pode pensar, por exemplo, existe uma lei no universo, como aparentemente dizem que tem na ciência, certo? Na física, mas ela é cega para nós. Cega como as moiras do Macbeth. E aí, nesse sentido, a gente sente uma relação de contingência em relação a a lei do universo. Porque como ela não pretende, ela não é uma entidade, afora aquelas pessoas que acham que o universo é uma consciência, blá, 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 então a gente acaba interpretando esse tipo de lei em relação a nós como contingência. Por isso você pode ter lei cósmica e a gente sentir acaso do mesmo jeito. Para achar que existe no mundo mais sorte, eu até posso achar que sim, levando-se em conta que a gente ainda não explodiu o mundo, deve ter uma variável de sorte no meio das relações entre todas as espécies, inclusive nós. Agora, não resta dúvida que, apesar do esforço que uma pessoa pode ter na vida, eu entendo que ela tem que dar sorte. É claro que se eu falo, não, na vida só existe contingência, até o Maquiavel acharia que isso é papo de vagabundo, né? Porque fortuna, como falava o Maquiavel. Agora, se você não tiver sorte, vai ficar difícil, mesmo que você tenha muito esforço. A vida está cheia de exemplos. Assim. Freud, no seu famoso texto, A Futura de uma Ilusão, a ilusão aqui é a religião, né? Ele diz com todas as letras que a religião ela é uma forma regressiva, infantil, de crença em seres imaginários que supostamente nos protegerão do desamparo. O que é o desamparo que Freud está falando? É a vulnerabilidade diante da contingência, certo?
Noutros textos, o Freud vai classificar, como, por exemplo, quando ele está pensando numa neurose demoníaca, que para ele é uma neurose, claro, não é possessão, ele vai classificar, vai descrever a religião como uma neurose obsessiva. Por quê? Porque as religiões têm umas mais que as outras, mas sempre tem algum tipo de injunção moral, de ritual, de prática, de proibição. Religião com proibição não funciona. Tem que proibir de comer, de transar, de ir para a rua, de falar com as pessoas. Alguma coisa tem que proibir para poder funcionar. Então, assim como os rituais religiosos, também seria uma forma de a gente se proteger contra o mal, contra o acaso, contra a contingência, os pequenos ritos que os portadores de transtornos, como o transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, praticam, sei lá, subir a escada 3 vezes antes de abrir a porta, ou dar 2 voltinhas antes de fechar a porta. Esse tipo de ritual faz parte dessa tentativa de dominar, de contornar o acaso? Sem dúvida. E o Freud diz isso textualmente, né? Freud sim diz que esses rituais obsessivos, como ele fala, que não pisar, que o Jack Nicholson faz aquele filme Melhor Impossível, não pisar na junção entre azulejos, por exemplo, no piso, alguma coisa assim. Ou também pensando no filme que ele usava o sabonete uma vez só, né? Porque vai saber os micróbios, como se falava antigamente, que ele passou para o sabonete, aí a próxima vez que ele usar, né? Então você vê claramente aí o vínculo entre a busca de limpeza, de higienização, de ordem absoluta, de proteção contra o efeito nefasto do acaso ou da contingência, e a pessoa que tranca a porta 3 vezes, né? Se ela não tranca 3 vezes para ela não estar trancada, é porque na cabeça dela, ela criou o ritual de que 3 vezes é o número que significa que ela não esqueceu de trancar a porta, né? A mesma coisa, acender e apagar a luz, né? Fechar e abrir a janela 3 vezes, ou tomar 3 banhos por dia, ou cada vez, depois da pandemia, cada vez que você aperta a mão de alguém, você passa álcool em gel, né? Não, peraí, aí já não é toque, aí é uma questão sanitária que faz todo sentido. Eu dei esse exemplo justamente para mostrar que as fronteiras às vezes não são tão claras assim, certo? E o fato que às vezes as fronteiras não são tão claras assim, durante epidemias e pandemias, você tem que investir na paranoia, certo? Como forma de pedagogia. Investe na paranoia, como a gente viu médicos, cientistas, todo mundo investir, por uma razão pedagógica, porque o ser humano já é dado a ser meio esculhambado. Então, a fronteira, essa é a pergunta do paranoico. Você me garante que eu não tenho razão? Essa é a pergunta do paranoico, né? E o paranoico vai dizer para você, você não pode, porque o meu trunfo é que às vezes eu estou certo. Eu paranoico. Superstição, sem dúvida nenhuma, é uma coisa ancestral, ninguém sabe direito como aparece. A fronteira entre ela e o ambiente religioso não é tão claro assim como pode se pensar. Agora, a superstição ela pode ser muito ignorante mesmo. Ela pode gerar comportamentos que, do meu ponto de vista, são comportamentos altamente desagradáveis. Pular onda no final do ano, né? Tudo bem, você pula a onda achando que isso, de alguma forma, pode lhe trazer sorte. Aí é a ideia de que você acredita que está manipulando o acaso ao longo do ano que virá, né? Não há dúvida que aquela frase que eu gosto muito do espanhol, eu não creio las brujas, pero que las hay, você sempre deve guardar ela em algum lugar da sua mente. Agora, a superstição, por exemplo, faz com que muita gente mate gato preto, maltrate gato preto. Eu acho isso um puta de um absurdo. A relação entre destino e acaso, na tragédia grega, é porque, em sendo cego o sentido da vida, isso é um destino. Porque é cego, certo? Então você está submetido ao fato de que nada que acontece na sua história como um todo faz sentido. Então, a contingência é um destino. A contingência
como se diz inclusive na tragédia Équaba, a contingência reina cega sobre todas as coisas, certo? Mas ao mesmo tempo, o mundo grego, isso também vai aparecer em peças como Édipo Rei, vai aparecer em peças como Antígona, como Agamenon, por exemplo, né? Na chamada trilogia da Oresteia. Também existe um outro tipo de destino, que é aquilo que os gregos chamam de miasma, que é parecido com a história do Edgar Allan Poe, que quando um ancestral faz alguma coisa, os descendentes todos são arrastados por isso. Isso é o que os gregos chamavam de miasma. Você nasce contaminado com aquilo que o seu ancestral faz e você não vai conseguir escapar disso. Mas, de novo, o modo como você enfrenta o seu miasma é que dá a espessura da sua virtude pessoal. Entendeu? Mas é isso. Na tragédia grega, o destino é cego. A cegueira é o destino. O elemento vinculado ao gene, por que o gene é acaso? Né? Porque o fato de ser seu pai e sua mãe, e não fulano e beltrana, outras pessoas, é acaso. O fato de você ter nascido daquele pai e Desse daquela casal é acaso. O fato deste casal ter transado naquele dia é acaso. O fato de ser aquele espermatozoide que ganhou a corrida e aquele óvulo que estava na fila é acaso. Agora multiplique isso por todos os seus ancestrais. Quanto acaso tem nisso? Quanta contingência? Quanto homem teve que encontrar com quantas mulheres para que esses homens e essas mulheres, numa ordem específica, transassem, ainda assim atravessados pelo acaso de espermatozoides e óvulos e toda a história de vida deles até chegar em você. Por isso que muita gente, é muito comum, muita gente negar a contingência, querendo dizer que você escolhe onde você vai nascer antes, escolhe os pais que você vai ter, que você escolhe a missão, ou Deus te dá uma missão. O que são essas crenças, senão tentativas de colocar limites ao acaso? Então, a vida, a história, a nossa existência biológica, tal como a gente é feito, por conta dos genes, eu quero dizer, isso tudo é atravessado pela contingência e pelo acaso. Eu diria que a ciência, ela é a tentativa mais bem-sucedida que a gente teve até hoje de controlar a contingência em alguma medida, sem dúvida nenhuma, né? E eu diria que a técnica lá atrás já é assim, antes mesmo da ciência. E não é à toa que muitos teóricos ou cientistas que geraram ciência, como Bacon, por exemplo, como Galileu, né? Como Descartes, como Pascal, né? Quer dizer, muitos cientistas e autores que pensaram o nascimento da ciência moderna sempre tiveram muita consciência da contingência, muita consciência, a ponto do Bacon, Francis Bacon, por exemplo, fazer a diferença entre natureza errática e natureza atada. O que é a natureza errática? Que funciona enlouquecidamente na sua lei. Inclusive, até quando um cometa bate na Terra, né? Que alguns até torcem que um dia aconteça isso, é fruto de muitos movimentos no universo, mas o fato de bater justo na Terra onde a gente está é contingência. Isso é interessante como a ideia de que não seja, como a gente falava antes, a contingência cega que reina sobre as coisas, como essa ideia é tão horrível, que parece ser melhor acreditar que mesmo coisas ruins que acontecem por um motivo. baseadas num script. Baseada no script de alguém que sabe, de alguma forma, o que está fazendo. Inclusive, você pode nascer com um destino, nascer com uma missão, nascer para pagar um tipo de karma. É muito comum se vincular um ceticismo muito profundo à percepção de que talvez exista um grande mistério nas coisas. Mas o cético é, na verdade, um grande agente de controle de qualidade, para falar numa linguagem comum, né? Ele é, na prática, um grande agente de controle de qualidade.
E, ao mesmo tempo, quer dizer, você pode conviver com um cético durante muito tempo na sua vida e nem perceber. Principalmente se ele for cuidadoso e elegante com as suas crenças. E não um chato, porque... E não um mala. Isso é coisa de cético... Militante. Militante. Uma vez eu escutei de um colega, num jantar assim, a gente estava conversando sobre uma terceira pessoa, que era um cético, assim, jovem, super, né? E ele falou assim para mim, fulano acredita no ceticismo. Tipo assim, eu vou ser cético, vou ser feliz. Calma, meu amigo, ninguém sabe, na verdade, como é ser feliz. E, às vezes, você pode ser feliz em situações que outra pessoa consideraria absolutamente absurdo. Por isso que, na origem grega, tecnicamente falando, o que o cético faz é suspender o juízo sobre questões em polêmica.